mostrar-se incapacitada para compreendê-los na profundeza espiritual do seu sentido. O alto sempre transmitiu para a terra, antes de Jesus, a mesma fórmula de esclarecimentos e de libertação espiritual dos homens. Assim, os conceitos predicados pelo Divino Amigo, recomendando-nos o amai-vos uns aos outros e fazei aos outros o que quereis que vos façam, já haviam sido ensinados anteriormente na Lemúria, na Atlântida, na Caldeia, na Fenícia, no Egito, na Índia e na Grécia, através de missionários como Numu, Antúlio, Anfion, Rama, Hermes, Krishna, Buda, Confúcio, Zoroastro, Orfeu, Sócrates, Pitágoras e outros, enquanto, modernamente, essa mesma mensagem de amor aos homens foi apregoada por instrutores como Ramakrishna, Maharishi, Gandhi e Kardec. Por isso, Jesus não pregou doutrina originariamente desconhecida, mas em sua missão redentora devia escoimar as velhas doutrinas de seus vícios e incongruências, avivando-lhes a essência adormecida e o sentido libertador petrificado sob a liturgia pagã, as interpolações propositadas, devido aos interesses religiosos. No entanto, ainda se repetem os mesmos vícios religiosos de antanho, pois a verdade cristalina que foi restabelecida por Jesus mostra-se novamente asfixiada pelos dogmas supostamente infalíveis e pelos melodramas sagrados sobre a paixão e a crucificação. A simplicidade e a pureza iniciática do cristianismo petrificaram-se outra vez sob as práticas litúrgicas modernas, que além de exaustivas e infantis, sufocam a figura do mestre numa fantasia circense. Quando o crente vibra e sente a essência íntima dos ensinamentos libertadores de Jesus, ele já se mostra exausto da longa caminhada entre símbolos, dogmas e mistérios religiosos, assim como o viandante que desmaia diante da fonte de água límpida, exaurido pelo esforço despendido para vencer os obstáculos inúteis que os demais homens lhe puseram no caminho. Pergunta: embora considerando-se que foi a própria tradição espiritual e não a história que fez a obra de Jesus chegar até nossos dias, gostaríamos de saber como isso foi possível, apesar de tantos sofismas, interpelações e fantasias, com que os homens obstruíram os seus ensinamentos. Ramatiz: realmente, o sacerdócio organizado tem feito do homem-luz um personagem irreal, cuja figura vem sendo continuamente retocada em cada concílio sacerdotal, misturando-lhe a realidade com a fantasia lógica com a aberração. Mas aproxima-se, entretanto, o momento de reajuste a tempo desejado e, em breve, tereis conhecimento da força original da obra de Jesus, que, embora fosse um anjo descido do alto, viveu sua existência coerente com a lei do vosso mundo. O Jesus que ainda é devotado pelas religiões terrenas não é o mesmo Jesus que respirou o oxigênio da terra. É uma fantasia impossível de ser conceituada entre suas próprias contradições. Mesmo o protestantismo, que pretendeu fazer reviver a simplicidade do Mestre, dando-lhe a condição lógica de vivente humano, também se atemorizou diante do medo do sacrilégio e preferiu deixá-lo envolto no véu da fantasia milagreira. A reforma louvável de Lutero, rebelando-se contra os diversos dogmas seculares e o fausto sacerdotal, que ironizavam a pobreza do mestre nazareno, elegeu, infelizmente, a Bíblia como um outro Senhor absoluto, incondicional, que se transformou em autoridade implacável para se dirimir em quaisquer dúvidas e se alimentar em inovações. O pensamento dinâmico e evolutivo dos protestantes estagnou, então, voltando apressado, através da Bíblia, para outros dogmas infantis. A Bíblia, embora a reconheçamos como livro contendo revelações úteis, não pode substituir a liberdade de pensar. Ela apenas auxilia o modo de raciocinar sobre a verdade divina. Apenas uma autoridade envelhecida no tempo foi substituída por outra diferente, mas de modo algum solucionou-se o problema de desvestir Jesus do aparato pagão e de sua aura de mago de feira. No entanto, os sofismas, os truncamentos,
As interpelações e o desnaturamento de certas passagens do Mestre Jesus não conseguiram obscurecer-lhe o trajeto da Palestina até nossos dias, porque além de estar impregnado do seu sangue vertido no sacrifício da cruz, traz a chancela inconfundível de sua alta individualidade espiritual e do seu infinito amor por toda a humanidade. Capítulo 23. Jesus, seus milagres e seus feitos. Pergunta: podeis dizer-nos se Jesus realizou realmente todos os milagres relatados nos evangelhos? Ramatiz: o Mestre realizou inúmeras curas e renovações espirituais, que não devem ser consideradas milagres, mas resultantes de suas faculdades mediúnicas. Em virtude de sua elevada hierarquia espiritual e da incessante cooperação das entidades angélicas que o assistiam, tudo o que ele realizava nesse sentido, embora tido por miraculoso, era apenas consequência da aplicação inteligente das leis transcendentais. Afora os essênios terapeutas, que sabiam manejar com êxito as forças ocultas e curavam pela imposição das mãos, só alguns outros iniciados ou magos, como Simão, o mago, os discípulos de Apolônio de Tiana, sacerdotes, budistas, yogis ou adeptos emigrados do Egito, é que o sabiam provocar tais fenômenos. Os demais, mesmo cientistas altamente intelectualizados da Judéia e de Roma, ignoravam as leis do mundo invisível. O conhecimento atual da fenomenologia mediúnica e a existência de médiums de alta capacidade ectoplásmica comprovam os mesmos feitos do sublime Galileu. Pergunta: então, os relatos evangélicos são exatos, quanto aos milagres, embora possam ser explicados pela fenomenologia mediúnica? Ramatiz: há grande confusão nos relatos evangélicos, pois inúmeros fatos ocorreram de modo diferente do relatado, e também atribuíram-se a Jesus certos milagres absolutamente estranhos à sua vida. Os compiladores do Evangelho valeram-se bastante da tradição. No intuito de engrandecer a pessoa do mestre Galileu, atribuíram-lhe milagres que são repetições dos já atribuídos a outros antigos missionários, reformadores, magos e videntes consagrados. A ressurreição de Jesus e desaparecimento de seu corpo lembram a aura lendária de certos acontecimentos miraculosos do passado. Enoch teria sido arrebatado pelos céus, desaparecendo seu corpo carnal. Elias subiu aos céus em um carro de fogo. O profeta babilônico Abacuque fez sua ascensão aos céus, pelos cabelos. Pedro, em companhia de Jesus, andou sobre as águas do mar, assim como já o haviam feito Rama, Moisés e outros precursores do Mestre. Em verdade, se Jesus houvesse praticado tantas coisas consideradas sobrenaturais, tomando-se a cópia carbono de magos e alquimistas famosos, então a sua fama também seria fixada na história profana, como aconteceu a Simão, o mago, Apolônio de Tiana, Paracelso e outros iniciados. No entanto, somente os 4 evangelhos, aliás, escritos segundo o que os evangelistas disseram, e não o que eles mesmos escreveram, referem-se aos milagres de Jesus. O próprio Flavius Josephus, historiador da época, em suas narrativas não fez a mais leve citação a respeito dos milagres de Jesus. Pergunta: que nos dizes sobre o milagre das bodas de Caná, na Galileia, em que Jesus transformou água em vinho? Ramatiz: semelhante narrativa, de transformação da água em vinho, já fora atribuída a Buda, em destacado esponsal hindu. Os homens interessados em aviltar a figura mitológica de Jesus mediante poderes sobrenaturais serviam-se do seu prestígio divino. É certo que Jesus e Maria estiveram presentes às bodas de Caná, pois o mestre atendia afetuosamente às obrigações sociais de sua cidade, evitando humilhar ou afastar-se dos seus conterrâneos, mas torna-se evidente que, numa festa onde o vinho já se havia esgotado por ter sido distribuído com fartura, a maioria dos convidados devia se achar num estado de forte embriaguez. Embora Jesus fosse tolerante para com as fraquezas humanas, é evidente que ele não iria produzir mais vinho,
porquanto se assim o fizesse, então o ambiente das bodas seria perturbado pelos excessos que ocorrem sempre que o deus Baco é dominador de uma festa. Por conseguinte, esse suposto milagre em nada realçaria o caráter do mestre, muito ao contrário, truncaria a linha reta de sua elevada compostura moral. Pergunta: e quanto à ressurreição de Lázaro? Ramatiz: antes de Jesus, o profeta Elias já havia ressuscitado a filha de Sarepta, Apolônio de Tiana ressuscitara uma jovem, e Eliseu, um filho da mulher sulamita. Realmente, Jesus assistiu Lázaro e o salvou de morte certa. Mas os exegetas da Bíblia quiseram levar o caso à conta de uma ressurreição, derrogando assim as próprias leis que o Mestre afirmou não vir destruir, mas sim cumprir. O caso de Lázaro explica-se hoje na esfera da patogenia cataléptica, motivo por que Jesus afirmou que, no futuro, outros faria muito mais do que ele fizera. O corpo do suposto ressuscitado estava rígido, mas vivo, pois o jovem Lázaro sofria de terríveis ataques catalépticos. Houve, sim, um despertamento salvador, mas não a ressurreição de um corpo já em desintegração. Conforme diz o Novo Testamento, Jesus achegou-se a Lázaro e ordenou-lhe, num tom imperativo, que ele se levantasse e jorrando-lhe forças magnéticas de alta vitalidade, que o desentorpeceram do choque epiléptico e da rigidez muscular, Lázaro levantou-se. Se o corpo de Lázaro já estava inumado há 4 dias, como diz o Evangelho de João, em terreno aquecido e favorável à multiplicação da fauna microbiana desintegradora dos túmulos, Jesus teria encontrado ali apenas um cadáver putrefato, desprovido de fluido vital e em acentuada decomposição. As carnes já estariam se desagregando e sendo devoradas pelos vermes famélicos dos sepulcros. Lázaro, vítima de terrível ataque cataléptico, teria evidentemente sucumbido na sua angustiosa atmosfera aquecida da gruta de pedra, caso Jesus não o tivesse chamado à vida antes do seu sepultamento definitivo. Mas os autores de tal milagre não se contentaram apenas com essa ressurreição atribuída a Jesus, pois também fazem Pedro ressuscitar uma jovem, como se verifica no livro de Atos dos Apóstolos Atos 9:40. Pergunta: e que nos dizeis a respeito do milagre da multiplicação de 5 pães e 2 peixes, com os quais foram alimentadas 5.000 pessoas? Ramatiz: a tradição milagreira também diz que Moisés multiplicou alimentos no deserto, fazendo cair o maná para alimentar os judeus fugitivos dos egípcios e que Buda fez o mesmo para seus discípulos. Portanto, Jesus, como o Salvador dos homens, não poderia deixar de realizar igual milagre. Mas a verdade é que o Mestre não pretendia multiplicar os bens materiais dos homens, pois, na realidade, o pão do Espírito era o que mais ele buscava fazer crescer no íntimo das criaturas. Pergunta: e quanto às curas de paralíticos, cegos, surdos, mudos, que nos podeis esclarecer? Ramatiz: embora se tratasse de entidade angélica, responsável pela vida espiritual do orbe terráqueo, Jesus também teve que se adaptar sensatamente ao metabolismo complexo da vida humana e de suas relações como meio. Sob a pedagogia dos essênios, amigos da família, Jesus desenvolveu as forças ocultas sob rigorosa disciplina e aprendizado terapêutico, a ponto de curar pela simples presença aqueles que dinamizavam um intenso estado de fé em sua alma. Mas ele não violentou ou contrariou as leis do mundo físico ou do mundo espiritual. Seguia determinados métodos e regras na distribuição, concentração e doação dos seus fluidos curadores. O Mestre, embora um sábio e um justo, submetia-se fielmente ao mecanismo natural da vida humana criada por Deus e exercia o seu ministério sem discrepar dos princípios de controle e organização dos mundos planetários. Não há dúvida de que a capacidade espiritual de Jesus poderia dispensar qualquer técnica ou gestos apropriados para efetuar suas curas.
Mas a verdade é que ele mesmo mobilizava, dirigia e aplicava os fluidos terapêuticos conforme as leis que os regiam. No entanto, quando são os espíritos desencarnados que, junto a um médium curandeiro, efetuam o socorro fluídico, estes não precisam fazer nenhum gesto, porque ali apenas funcionam como catalisador da fé dos doentes, enquanto seus protetores seguem as regras das leis terapêuticas. Assim, Jesus curava pela imposição das mãos, pela concentração e dispersão de fluidos, atuando à guisa de um técnico hábil, movimentando com segurança e precisão as forças vivas criadoras. Qualquer ginasiano sabe que a eletricidade exige determinados recursos e sensatez para ser aplicada com êxito e segurança em favor do gênero humano. Ela não se escoa pelas pontas ou hastes obstruídas por isoladores de louça, por mais vigorosa que seja a capacidade da usina ou o comando do mais avançado eletrotécnico. As leis que regulam o fluxo de energia elétrica exigem caminho livre e sábio controle no seu manuseio para resultar em benefícios como o calor, a luz, o frio e a força geradora. Jesus, portanto, lidando com forças mais sutis, disciplinadas por leis da mais alta fonte criadora do espírito, um sábio e não um milagreiro, operava de modo inteligente nas suas curas, submetendo-se à técnica e às regras terapêuticas do magnetismo superior. Sem dúvida, o ingrediente principal que dinamizava essas forças com êxito e eficiência era a natureza angélica de sua própria alma, doando-se na receptividade confiante e merecedora de seus enfermos. Sádio de organismo, sem qualquer deformidade psicofísica, com um duplo etérico portador do mais puro ectoplasma, em combinação com o mesmo elemento extraído da contextura do próprio orbe, Jesus era uma antena viva diamantífera, de onde fluíam energias vitais que, operando modificações surpreendentes nos enfermos, eram utidas por milagres. A sua palavra criadora era penetrante e hipnótica. Insuflava vitalidade, o ânimo, alegria e esperança nos que ouviam. O seu falar se impregnava de tal força, que os paralíticos se moviam, os cegos enxergavam e os leprosos se limpavam das chagas corrosivas. Era um fabuloso potencial de energias criadoras do que lhes dava a saúde e restabelecia-lhes o dinamismo orgânico. Aliás, o conhecimento moderno da própria ciência acadêmica demonstra que o ser humano pode despertar e acumular forças vitais em si mesmo, quando confia e submete-se incondicionalmente a uma vontade insuperável, que o convence de curá-lo de todos os seus males. E o que acontece muito comumente com certos enfermos que procuram a fonte milagrosa de Lourdes, pois incendidos por uma fé que lhes ativa todo o cosmo orgânico vital logram curas surpreendentes, que são fruto de sua própria mobilização energética. No entanto, outros, menos graves, mas vacilantes e pessimistas, escravos da incerteza espiritual que cerceia o fluxo vital de sua reserva corporal, voltam sem obter resultado algum. Quando Jesus assinalava a confiança nos olhos súplices dos enfermos, envolvia-os com as ondas do seu mais profundo amor, ativando-lhes a germinação de forças magnéticas através das próprias palavras e gestos com que os atendia e, à semelhança de um misterioso turbilhão, fazia eclodir poderosos fluidos no mundo interior dos infelizes enfermos. Sob os gritos de júbilo desatavam-se os músculos rígidos ou se ativavam nervos flácidos, desentorpeciam-se membros enregelados, enquanto as correntes vitais purificadoras regeneravam todo o sistema orgânico, restituindo à vista cegos, saturando as cordas vocais nos mudos, sensibilizando os sistemas auditivos, desatrofiando tímpanos, curando surdos. A influência excitante e criadora que o olhar do faquir exerce sobre a semente enterrada no solo para obrigá-la a dinamizar suas energias ocultas e crescer apressadamente, Jesus também a exercia, através do poder assombroso e dinamizador do seu olhar. Um corpo chagado tornava-se limpo no prazo de alguns minutos, sob o energismo incomum que o mestre projetava na alma e no organismo dos enfermos.
Mas insistimos, era um processo que não causava espanto nem ultrapassava o entendimento comum de Jesus sobre as leis criadoras e não surpreendia os anjos que o acompanhavam na sua peregrinação sobre a face da terra. Jesus lidava sensatamente com as forças regidas pela física transcendental, embora fosse a fonte doadora dos fluidos que temperava com seu sublime amor. Por isso, ao terminar as suas curas, ele ficava num estado de visível exaustão, pálido e trêmulo, recompondo-se aos poucos, graças também ao recurso da prece e o auxílio dos seus amigos espirituais. Pergunta: que dizeis do milagre em que foi encontrada uma moeda na boca do peixe, após Jesus ter prevenido Pedro de que isso aconteceria ao pescar? Ramatiz: trata-se de uma linguagem figurada baseada numa anedota de pescadores e que Jesus usou para ilustrar um ensinamento a Pedro, o qual vivia sempre se arreliando com os estranhos que lhes faziam perguntas capciosas contra seu mestre. Pergunta: e quanto às curas do endemoniado Gerazeno e do jovem lunático, que constam dos evangelhos de Mateus, Lucas e Marcos? Ramatiz: entre os próprios evangelistas existe certa diferença no relato de tais acontecimentos, pois enquanto Mateus resume os fatos desinteressados até com o que passa com os curados, refere-se a 2 endemoniados gerazenos, em vez de um, Lucas e Marcos são bastante minuciosos sobre um só possesso. Em verdade, Jesus curou a 2 possessos gerazenos, cujos espíritos obsessores, ao serem interpelados, responderam-lhe que era uma legião atuando naquela gente. No entanto, é absurda e falsa a narrativa em que se atribui a Jesus a astúcia de fazer tais espíritos entrarem nos porcos, cuja manada era cerca de 2.000 e se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. O mestre havia ordenado: espírito imundo, sai desses homens. E assim que lhe responderam que era uma legião de obsessores, Jesus acrescentara: vai-te destes homens, pois o espírito imundo não mora nos homens, mas nos porcos. Toda vez que se atribui violência, irascibilidade ou desforra ao excelso e bondoso espírito do sublime Jesus, embora isso conste nos evangelhos autorizados, não deve ser aceito, pois o seu caráter era generoso e tolerante. Assim, a narrativa dos endemoniados gerazenos é uma incongruência que desmente a natureza elevada do Mestre. Jamais Jesus concorreria para dar um prejuízo tão frutoso aos porqueiros que conduziam a manada de 2.000 porcos em direção à cidade, fazendo-os afogarem-se ou transferir-lhes a legião de obsessores. Pergunta: há fundamento na assertiva de que Jesus caminhava sobre as águas? Ramatiz: ainda hoje, na Índia, não é muito difícil encontrarem-se indivíduos que conseguem realizar o prodígio de andar sobre as águas, caminhar sobre cacos de vidros acerados e deitar-se em braseiros sem quaisquer danos, pois a matéria não passa de energia condensada do mundo oculto, que pode ser dominada pelo homem, conforme a vossa ciência vos prova dia a dia. Mas é preciso distinguirmos a função de um prestidigitador que surpreende o senso comum das criaturas operando fenômenos exóticos, com a missão de um espírito do quilate de Jesus. O primeiro pode tomar-se um homem dos milagres e acompanhar-se de um cortejo de admiradores e fanáticos, que lhe prestarão homenagens até o dia da primeira falha ou incompetência. O segundo é um libertador de almas que dispensa os recursos da matéria para organizar o seu apostolado. Jesus poderia realizar todos os milagres que lhe foram atribuídos, embora operando sabiamente com as energias naturais do próprio mundo físico. No entanto, isso em nada o ajudaria a convencer a criatura humana necessitada de sua própria libertação espiritual. Nenhum missionário, por mais excêntrico e poderoso no manejo das forças ocultas, conseguiria transformar um homem num anjo, somente à custa de fenômenos e milagres. O espírito do homem não se gradua para a angelitude presenciando milagres ou admirando magos de feira, mas isso ele só o consegue despertando em si mesmo as forças espirituais que depois o libertam do instinto animal e abrem clareiras mentais para a amplitude de sua consciência.
O milagre do mestre cristão andar sobre as águas, conforme a narrativa dos evangelistas, prende-se à interpretação errônea de um costume tradicional entre os galileus de sua época. Havia dois caminhos muito conhecidos que convergiam de Cafarnaum e outras localidades para Nazaré. Um deles cortava a planície e o denominava o caminho do campo, outro marginava o lago Tiberíades e o chamavam o caminho das águas. Assim, quando alguém seguia ou retomava beirando o lago Tiberíades, era costume dizer-se que fulano fora ou viera pelo caminho das águas. Mas decorrido certo tempo, então era mais próprio dizer-se que fulano fora ou viera pelas águas. Deste modo, quando Jesus retomava com seus discípulos para Nazaré, era muito comum anunciarem que o mestre vinha pelas águas. Isso fez com que a tradição religiosa trouxesse até vossos dias a lenda de que Jesus andava sobre as águas. Pergunta: considerando que Jesus, há 2000 anos, fez curas de resultados absolutamente positivos, qual o motivo de alguns médiuns atuais fracassarem e não conseguirem iguais efeitos curativos, embora adotando os mesmos processos usados pelo mestre cristão? Ramatiz: nem todos os enfermos elegem-se realmente para serem curados. O doente deve ir ao encontro do curador e tomar seletiva cura, quer seja submetido à terapêutica dos encarnados ou dos desencarnados, pois ela depende da maior ou menor eclosão das energias de ambos, enfermo ou curador. Quando a fonte que emite os fluidos é bastante energética, como no caso de Jesus, o enfermo cura-se rapidamente, sem convalescença. Porém, quando é de fraco potencial, então é preciso que o próprio doente coopere com a energia da sua fé, centuplicando o energismo indispensável de fluidos curadores. Tal fenômeno se opera mais propriamente no plano espiritual e não carnal, numa espécie de automatismo desconhecido à consciência física, cuja atitude positiva da fé que transporta montanhas é a verdadeira chave para se abrirem as comportas das energias latentes na alma humana. Mas a cura rápida e incomum não constitui milagre nem mistério, porém, é fruto de uma série de circunstâncias de caráter moral e espiritual, cujo sucesso depende também do amor sincero e desinteressado. Além disso, o homem moderno está viciado e intoxicado com remédios violentos, que sufocam suas energias magnéticas mediante o bombardeio da química moderna, de muitos produtos dos laboratórios farmacêuticos. O doente atual assemelha-se a um exótico paliteiro humano, de seringas hipodérmicas, que lhe despejam continuamente na contextura delicada do sistema orgânico, o conteúdo de sais minerais heterogêneos e substâncias agressivas, causando-lhe mais tarde graves consequências e afetando-lhe a saúde. Às vezes, ocorrem casos em que o doente, em vez de morrer por motivo da moléstia, a sua morte é abreviada ou provocada pela própria cura. A descrença no mundo espiritual gera o medo da morte e isto induz o homem à fuga angustiosa ante o primeiro sinal da enfermidade. Então se transforma num foco permanente de moléstias, que surgem e desaparecem em contínua substituição, até ver-se atirado no leito vítima da intoxicação medicamentosa. A dor, que é o sinal vermelho de perigo da saúde no corpo, é sempre eliminada à custa de bombardeios de sedativos e anestésicos. As criaturas parecem ignorar o poder maravilhoso da natureza, que opera nos desvãos da alma, produzindo verdadeiros milagres. Só pede que lhe dê um tempo para corrigir e restaurar os órgãos ou sistemas lesados. A saúde não é produto de tisanas, de comprimidos e do uso imprudente de injeções. Primeiramente, pela higiene da alma deve ser estabelecido o equilíbrio psicofísico, mediante uma vida educada nos princípios espirituais, que melhoram as relações cristãs entre as criaturas, a compreensão dos deveres humanos e a consequente redução das doenças da chamada civilização. Está comprovado que os selvagens adoecem gravemente depois que tomam contato com os civilizados e adotam os seus costumes de vida sem disciplina, inclusive na alimentação e nas bebidas alcoólicas. A ausência do sentimento puro pela espiritualidade,
A negação do jovem moderno em ser religioso, tolerante, obediente, resignado, sincero e pacífico, fazem crescer o índice das enfermidades, pois a hipocrisia, o ódio, a desforra, a violência, a irascibilidade, a cupidez, o orgulho são doenças da alma, que repercutem no corpo, prejudicando a saúde. Pergunta: como poderíamos examinar a técnica ou o processo do emprego das forças terapêuticas, nos casos das curas realizadas por Jesus, comparados aos médiuns e curandeiros modernos? Ramatiz: a literatura médica cita o caso de paralíticos que movem seus membros anquilosados ou se curam instantaneamente, em face do impacto de emoções agudas e inesperadas. São recursos estranhos de que a própria alma se serve para operar modificações benfeitoras na intimidade do corpo. Em certa cidade norte-americana, há alguns anos, durante um incêndio num hospital reservado exclusivamente a paralíticos, 19 desses enfermos recuperaram instantaneamente os movimentos, ante o pavor do fogo e a força mental que mobilizaram para fugirem da tragédia. Isso prova que existem energias fabulosas no ímã de cada ser, que ao serem dinamizadas por um esforço mental em comum ou por um estado de fé e confiança absolutas, enfeixam-se de súbito e provocam o que o vulgo chama de milagre. São energias do que destroem lesões, baixam ou elevam a temperatura atuando nos centros térmicos, purificam a linfa e eletrificam o coração. São forças agregadas há milênios e milênios, como a exudação do magnetismo telúrico do orbe, agruparam-se na imantação dos minerais, acumularam-se no seio do vegetal e fluíram derramando-se vigorosamente na estruturação da carne do homem. Deram massa e arabescos ao mineral, forma e flexibilidade ao vegetal, movimento e instinto ao homem. Agruparam-se e concentraram-se num dinamismo cada vez mais requintado, na sua progressão energética de forma para forma e de espécie para espécie, foram dotadas de um automatismo criador disciplinado, de um instinto que lhes orienta o ponto em que devem construir ou restaurar. O homem devia disciplinar sua vida e suas paixões, porque essas forças criadoras e poderosas existem em sua organização etéreo-carnal. Moram no seu perispírito e são servidoras sábias, benfeitoras da vida. Pergunta: para nossa maior compreensão do assunto, gostaríamos que nos desseis alguma ilustração de emprego de tais forças. Ramatiz: elas gravitam com relativa liberdade no organismo do homem, submissas à sua vontade criadora ou destruidora, podendo levá-lo ao céu pelo emprego justo de sua contextura, ou conduzidas ao inferno na inversão dos seus polos energéticos. Assim, quando um fator inesperado, um acontecimento emotivo gera um estado de fé, concentrado num feixe poderoso, o comando psíquico milenário pode desencadear esse potencial num só ponto, órgão ou sistema do corpo, eliminando lesões e restaurando a vida estagnada. Lembre o recurso do fazendeiro que, ao pretender movimentar pesado bloco de pedra, reúne e ajusta primeiramente todos os cavalos num só diapasão ou ritmo energético de forças vivas. Então, no momento culminante da sincronização dinâmica dos animais, ele os açoita e num só ímpeto logra o êxito que antes parecia impossível. Da mesma forma, o quantum de forças reunidas e potencializadas no organismo produz também a cura instantânea sob o impacto dinâmico do espírito, a qual exigiria longo tratamento. Muitas criaturas dificultam o trabalho operoso e inteligente dessas forças, porque as debilitam com seu desânimo mental e falta de fé na vida criadora. Assim, às vezes é preferível que a criatura ignore a natureza de sua enfermidade, pois isso a livra da descrença, do desespero ou desânimo, que lhe provoca a queda energética de forças vitais. Há tempo, os médicos norte-americanos surpreenderam-se com o resultado de autópsias de grande número de indigentes, deserdados da terapêutica oficial, ao verificarem que os mesmos haviam sido portadores de úlceras gástricas ou duodenais, lesões cardíacas, infecções perigosas,
tumores cancerosos, quistos, amebíases e sinais diabéticos. No entanto, o seu estado patogênico apresentava só os vestígios e cicatrizes dessas moléstias curadas pelos recursos espontâneos da própria natureza. Isso prova, mais uma vez, que há no íntimo da alma o trabalho de forças criadoras que, no silêncio misterioso da vida, atuam mesmo quando as criaturas lhe ignoram a ação. O importante é saber reunir essas forças sob uma vontade férrea ou por meio de um estado dinâmico, que é a fé. Pergunta: por que Jesus não conseguiu curar todos os enfermos? Ramatiz: em relação às multidões que seguiam Jesus em busca de alívio e da cura, pequena foi a quantidade dos que ficaram realmente curados de seus males. Os mais irascíveis e descontentes pelo fracasso de suas pretensões não vacilavam em blasfemar contra o profeta Galileu, provando, assim, que a dureza de seus corações era um obstáculo para merecerem a saúde do corpo. Pergunta: mas o Mestre Jesus, Espírito poderoso e santificado, não desejaria curar a todos? Ou ele já sabia de antemão quais os enfermos que deviam ser libertados de suas dores e enfermidades? Ramatiz: Jesus descera à terra para salvar toda a humanidade. O seu amor incondicional extravasava continuamente numa doação incondicional. Se ele não curou a todos foi porque os óbices contra sua ação benfeitora residiam nos próprios infelizes que o procuravam ainda imaturos em espírito. Em verdade, sua missão principal não era curar os corpos, mas acima de tudo salvar a alma. As curas materiais que realizou serviam apenas para comprovar a força do Espírito Eterno, mas sem alterar a lei do karma, a qual determina a cada um colher conforme tiver semeado. Jesus curou as criaturas que também se libertaram de suas mazelas morais, graças ao estado de fé criadora e pureza de intenções. Enfim, as que foram espiritualmente ao seu encontro, sem quaisquer desconfianças, mas sob propósitos para uma vida digna e amorosa. Pergunta: que nos dizeis a respeito das supostas relíquias do Mestre Jesus, às quais o clero católico atribui a virtude de produzirem milagres? Existem. Ramatiz: em todos os credos e religiões disseminados pelo mundo, como o catolicismo, toísmo, budismo, muçulmanismo e mesmo o judaísmo, avultam as relíquias de seus líderes, fundadores e missionários mais importantes. Naturalmente, a par dos que acreditam sinceramente no poder misterioso ou na veracidade de tais relíquias, há os charlatães e os especuladores, que se aproveitam da oportunidade para a realização de negócios astutos. Sucede o mesmo com as pretensas relíquias de Jesus, que o clero católico expõe aos seus fiéis. Mas, na realidade, tais relíquias são falsas e o bom senso mostra-nos facilmente o ridículo e a impossibilidade de sua existência. Tapetes de bom tecido, compacto e duradouro, não resistem a um século e se transformam em frangalhos nos museus. No entanto, o Santo Sudário resiste há quase 2000 anos, embora tenha sido feito de linho frágil. 1 litro de sangue evapora-se e coagula-se em algumas horas, mas as gotas de sangue apanhadas de Jesus, na hora da crucificação, desafiam os séculos, mantendo-se vivíssimas em ânforas de prata. Madeiras rijas e de longa duração, como carvalho e embuia, desintegram-se sob o impacto dos séculos. No entanto, a cruz de Jesus, feita de 2 troncos de árvores comuns, leve e de pouca duração, resiste há milênios e seus fragmentos e pó ainda são reverenciados pelos fiéis da Igreja em diversas partes do mundo. Em seguida à morte de Jesus, os seus discípulos, devido às ameaças de também serem punidos como sediciosos perante o procurador de Roma, debandaram rapidamente por todos os cantos de Jerusalém e não lhes passou pela mente qualquer iniciativa de apanhar os restos da morte do Mestre e guardá-los como relíquias. A maioria evitou qualquer contato nas proximidades do local do Calvário, sem preocupar-se de colher gotas de sangue, pedaços de espinhos ou fragmentos da cruz.
A morte de Jesus provocou forte temor e até descrença na maioria dos seus seguidores, pois em vez de vê-lo empunhando o cetro real ante o povo judeu, terminara sendo crucificado como qualquer malfeitor incurso nas leis romanas. Quem poderia antever que aquele homem executado por uma condenação pública, seria capaz de se projetar pelos séculos afora e redimir a humanidade? Ante a incapacidade de tal previsão, não se justifica que alguém se interessasse, de imediato, em conservar como relíquia alguns cravos ou pedaços da cruz do sublime peregrino. Aliás, Jesus não foi crucificado com a coroa de espinhos, pois esta foi uma encenação cruel da criadagem e servos de Pilatos, feita na sexta-feira, durante a flagelação. Depois dos sarcasmos e da farsa ridícula que submeteram Jesus, o ramo de vime que fora usado para a confecção da coroa foi jogado fora como qualquer objeto inútil, sem valor. Pergunta: e que dizeis sobre a ressurreição de Jesus, no terceiro dia de sua crucificação, após sua morte corporal? Ramatiz: embora Jesus tenha aparecido em espírito a Maria de Magdala, aos apóstolos e outros discípulos na estrada de Emaús, isso foi um fenômeno de ectoplasmia, pois Madalena era poderosa médium, que, algumas vezes, concorrera para certos acontecimentos incomuns na peregrinação do Mestre. Quando surgiu entre os apóstolos e Tomé quis tomar-lhe as mãos, isso foi possível devido justamente à faculdade ectoplásmica dos presentes, que lhe permitiu a materialização em corpo inteiro e o êxito da voz direta, sob os fulgores da luz sideral. Nos demais casos, em que outras pessoas viram Jesus, deu-se apenas o fenômeno de vidência, coisa bastante comum entre os médiuns. Jesus não deixou o túmulo, em corpo e alma, pois as suas aparições jamais desmentiram o bom senso das leis da física transcendental, nem foram consequência de fatos miraculosos, mas apenas manifestação das próprias energias que lhe foram doadas pelos seus discípulos e amigos siderais. Pergunta: mas o seu corpo não desapareceu do túmulo? Ramatiz: quando Maria de Magdala foi cedo ao túmulo, sendo ainda escuro, viu a pedra removida. João 21. E evidente que, se Jesus tivesse ressuscitado em corpo e me aparecido aos apóstolos atravessando as paredes de tijolos da casa onde eles se encontravam, também teria atravessado o seu túmulo sem precisar remover a pedra de entrada. Após a morte do Mestre, o assessor de Pôncio Pilatos autorizou que o seu corpo fosse entregue à família, conforme pedido feito por José de Arimateia. Então Maria, sua mãe, Tiago, o maior, juntamente com João, Marcos, Pedro e Tiago, irmão de João, desceram o corpo que estava na cruz e as mulheres se encarregaram de preparar a balsamização de acordo com os costumes da época e da raça judaica. Em seguida, seriam aplicados óleos cheirosos e extratos de plantas aromáticas, pois o enterro seria no dia seguinte. E o túmulo foi fechado com pesada pedra como porta, pois era uma pequena gruta escavada no topo da colina pedregosa. A turba já se aquietara, satisfeita em sua sanha homicida, como a fera que se acomoda depois do estômago farto. Os soldados desciam em costa gracejando na sua inconsciência infeliz. Alguns discípulos de Jesus, temerosos de vezames ou agressões, iam furtivamente ao Monte do Calvário, movidos pela intensa amargura e saudade daquele homem de virtudes tão raras e sublimes. No entanto, Pedro ficara bastante preocupado, depois que ouvira rumores de vândalos e criaturas embriagadas, a soldo do Sinédrio, que se propunham profanar o túmulo de Jesus e arrastar-lhe o corpo pelas ruas. Era a intenção dos sacerdotes extinguir qualquer impressão favorável à doutrina e à pessoa de Jesus, evitando quaisquer demonstrações dramáticas que dessem vida e alento à tragédia da cruz. O rabi da Galileia deveria ser esquecido ou aviltado a todo custo para afastar-se o perigo de se formar uma casta de seguidores, estimulados por qualquer pretenso milagre ou saudosismo religioso.
Deste modo, Pedro resolveu procurar José de Arimateia e expor-lhe as suas desconfianças, e como seu amigo também alimentava as mesmas preocupações, decidiram transferir o corpo de Jesus para outro local, desconhecido de todos. Então, após verificarem que a cidade dormia, ambos dirigiram-se ao sepulcro e, munidos de roletes de lenha e alavancas, fizeram deslizar a pedra de entrada mediante esses gonzos improvisados. Em seguida, mudaram as vestes ensanguentadas de Jesus por novos lençóis limpos e incensados. Depois, no silêncio da noite, desceram a encosta do Calvário e sepultaram o corpo num túmulo desconhecido, abandonado no meio do capinzal e de ruínas esquecidas. Deste modo, evitaram a coisa mais atroz para o judeu, na época, e que seria suprema profanação e o próprio abandono de Jeová, um corpo insepulto. E no caso de Jesus, semelhante aviltamento à sua figura missionária daria ensejo a incertezas e dúvidas que truncaria muita fé do ideal cristão. Seu corpo, ficando insepulto, significaria, conforme a tradição hebraica, uma negação aos direitos de liderança e sua memória não deveria ser maculada por acontecimento tão fanático. No entanto, Pedro e José de Arimateia captaram as orientações do alto e num empreendimento elogiável guardaram absoluto segredo até de Maria de Magdala, mãe do amado Mestre, apagando todos os vestígios da mudança. Embora tal fato fosse a causa de Madalena ter encontrado o túmulo vazio, e isto desse lugar à fantasia da ressurreição de Jesus, em corpo e espírito, Pedro e José de Arimateia consentiram que esse boato prevalecesse, pois contribuía para que os asseclas do Sinédrio desistissem de profanar o corpo de Jesus, deixando-o insepulto para humilhá-lo. Ademais, isso avivava o ânimo dos seus próprios discípulos, o que era preciso fazer-se no momento em que a maioria começava a debandar. Mas em face da compreensão da humanidade, no vosso século, é preciso reajustar-se todos os fatos ocorridos na vida do amado Jesus, para que ele reine no coração de todos os homens sem quaisquer dúvidas e desconfianças geradas por acontecimentos fantasiosos. Capítulo 24. Jesus e os relatos dos 4 evangelhos. Pergunta: qual a diferença que existe entre as palavras evangelho, no singular, e evangelhos, no plural? Ramatis, Evangelho ou Boa Nova, súmula da doutrina codificada do cristianismo, enquanto evangelhos são os livros que fazem parte da Bíblia, tradicionalmente conhecidos como evangelhos canônicos e oficializados pela Igreja Católica Romana. Os evangelistas Mateus, Lucas, João e Marcos reuniram as parábolas, sentenças, os ensinamentos e principais fatos da vida do Mestre Jesus, compondo assim a doutrina do Evangelho e a base indestrutível do cristianismo. O Evangelho, portanto, é a boa nova do próprio amor de Jesus a serviço da revelação divina, constituindo-se no roteiro de uma nova forma de vida superior. O amado Mestre Jesus viveu de modo real e eficaz tudo o que ensinou, colimando a síntese de um programa de vida simples e realizável para o homem terreno, além de valioso evento para a felicidade do espírito imortal. Assim como o aluno serve-se de sua cartilha escolar para a alfabetização, que depois lhe proporciona o meio de adquirir a cultura e os recursos para o seu êxito pessoal no mundo, o Evangelho significa o compêndio ou o código superior do espírito encarnado na Terra, mas difere em sua conjugação comparada à cartilha humana, pois inverte-se o tratamento das pessoas pronominais, eu, tu e ele. Através do Evangelho, o homem deve conjugar em primeiro lugar a terceira pessoa, ele ou Deus, depois a segunda, tu o próximo e, finalmente, eu, a primeira pessoa tradicional no mundo. Modificam-se as razões e o tratamento na conjugação habitual, pela abdicação da personalidade humana em favor da individualidade espiritual. Graças ao Evangelho de Jesus, conceituando a existência de um só Deus, magnânimo e justo,
Então proclamou-se a igualdade absoluta entre os homens e a sua confraternização como filhos de um só Pai. Mesmo que o Evangelho fosse apenas um arranjo fantasioso, fruto da imaginação de poetas, filósofos ou religiosos aglutinando conceitos e máximas em torno de um Jesus fictício, jamais alguém descobriria a fonte de moral mais pura e reserva de ensinamentos mais elevados para a salvação e ajuste da humanidade. Todos os esforços, atos, sonhos, ideais e intenções que os homens empreenderam para a conquista de virtudes sublimes ou de amorosa confraternização, já se encontravam expressos no código superior do Evangelho. Malgrado as interpolações, incoerências, lendas, contradições ou arranjos sobre o que disse e viveu Jesus, jamais alguém poderá minar a contextura sublime do Evangelho, que é fruto inconfundível da inspiração divina. No entanto, o que deveria surpreender os próprios críticos ou desfiguradores da obra de Jesus, é que os evangelhos se originaram de anotações pessoais de sua vida e dos seus ensinos entre um povo cativo e primário. Quem poderia pressupor, naquela época, que um singelo grupo de pescadores, camponeses e gente de má fama, ao registrarem os exemplos e os ensinamentos do seu querido Rabi e mestre, estavam compondo a obra moral e educativa mais fabulosa para a modificação histórica e redenção espiritual da humanidade? Pergunta: como pôde Jesus assimilar tantos conhecimentos sobre o homem, sem um curso acadêmico ou disciplina filosófica do mundo, tão necessária para os mais abalizados pensadores? Ramatiz: a humanidade profana ainda ignora o curso iniciático da vida de Jesus em que José de Arimateia foi o seu cicerone dedicado e fiel. O jovem Jesus, além das intuições do mundo que a sua própria alma já aprendera, rebuscou todos os movimentos espiritualistas e iniciáticos da época, na Judéia, e nações circunvizinhas, motivo porque a sua vida é cheia de atos e períodos desconhecidos dos seus mais fiéis biógrafos. Ele investigava e inquiria sobre todas as práticas da velha iniciação habitual na Índia, no Egito e na Grécia, e seu espírito assimilava, com incrível rapidez, todo o conteúdo iniciático de cada escola. Descobria com facilidade as raízes fundamentais do ritualismo simbólico e, embora jovem, os seus conceitos já valiam tanto quanto a palavra de muitos mestres de sua época. Entre os essênios, ele se distinguia pelo profundo respeito a todos os credos e movimentos espiritualistas. A sua apreciação ao trabalho religioso no mundo era de absoluta universalidade. Os velhos anciãos dos santuários situados nas grutas dos montes Oreb, Carmelo, Moabe e Tabor afirmavam que se tratava de um jovem destinado a alguma extraordinária e importante missão entre os homens. E opinavam que ele deveria entregar-se a uma tarefa de esclarecimentos das multidões. No entanto, o jovem Jesus, quer pela sua humildade ou porque achava prematura qualquer decisão em tal sentido, preferia silenciar a respeito. Algumas vezes, quando se fazia maior a insistência dos mestres essênios, então respondia-lhes que se for da vontade do Pai que está nos céus, ele me indicará a hora de minha missão. Não se considerava um ente superior nem o melhor de todos, mas apenas uma criatura ascendida por um ideal que era incomum à maioria dos homens. Aliás, as barreiras fluídicas que separam o mundo espiritual do terráqueo impediam-lhe a posse completa da sua extraordinária consciência, pois ele submetia-se disciplinadamente à lei que viera cumprir. Sua juventude era povoada de êxtases e visões, embora, por isso, muitas vezes fosse ridicularizado e refutado na sinagoga, pois os velhos rabis, conservadores, protestavam contra suas ideias avançadas. E nesse ambiente hostil aos seus conceitos, já o consideravam um visionário, porque afirmava que o Deus de Israel também abençoava os romanos e os infiéis. Jesus sentia essa assombrosa e estuante força que o conduzia a um objetivo superior, de implacável renúncia. Por vezes antevia, no imo da alma, a fugaz imagem do seu futuro sacrifício programado pelo alto.
Mas, com o tempo, foi se habituando a falar com absoluta confiança sob o impulso diretor do ego superior e, à medida que o seu espírito emergia cada vez mais lúcido, dominando a potência escravizante da carne, abriam-se-lhe clareiras do entendimento espiritual em favor da humanidade. Pergunta: quais foram as fontes humanas que, na Terra, auxiliaram Jesus quanto à cultura e ao desembaraço com que sempre enfrentou a capciosidade dos fariseus e a desconfiança dos ricos e poderosos? Ramatiz: a Grécia, a Índia e o Egito, quando lembrados por Jesus, acendiam-lhe novas luzes e por intuição, sentia que a sua alma já operara espiritualmente na consciência dessas nações. E a sua perspicácia em compreender as multidões, estudando-lhes a psicologia e descobrindo-lhes as vulnerabilidades nos caprichos, no sofrimento, na cupidez, astúcia e ingenuidade, tornava um pensador inigualável. O mestre submetia tudo a exame meticuloso, as menores coisas eram por ele observadas sob a visão clara do seu espírito universalista. Não situava adversários nem se sentia alvo da perfídia, da ofensa ou das ingratidões para com a sua generosidade mal compreendida, classificava o homem terreno segundo a sua imprudência e ignorância, no tocante a edificar sua aventura espiritual. Em Jerusalém, a sua curiosidade insaciável fê-lo visitar curandeiros, cartomantes, magos e rabis, sacerdotes e discípulos, profetisas e astrólogos, hipnotizadores e profetas, escribas e ilusionistas, filósofos e doutrinadores, escravos e senhores. E de suas observações resultou um conhecimento idôneo de todas as contradições humanas. Então, confrangido, ele estigmatizava a riqueza egoísta e os avarentos endurecidos, que se esqueciam dos pobres e dos infelizes. Pergunta: uma vez que os 4 evangelhos são relatos dos evangelistas sobre a vida de Jesus, por que então omitem os aspectos da sua vida durante o longo período que vai dos 12 aos 30 anos? Ramatiz: na realidade, após os 12 anos, Jesus passou a viver quase sob um recolhimento espiritual, sem muitas preocupações públicas. Buscava a natureza para tranquilizar sua alma aflita. Vivia mais a vida mental, reflexiva, numa auscultação espiritual profunda. Deixou os ruídos do mundo terreno para refugiar-se nas emoções do mundo espiritual. Deste modo, não se registraram grandes sucessos ou fatos que ficassem na lembrança do povo. Acresce, ainda, que mesmo a história relatada no Novo Testamento não é uma descrição objetiva de sua vida, mas sim noções morais e ensinamentos para os seus seguidores futuros. Não existem dados históricos suficientes para se escrever a biografia autêntica de Jesus, pois o que chegou até hoje é apenas fruto da tradição oral e só mais tarde foi registrado pelos evangelistas. Aliás, a destruição de Jerusalém, por Tito, consumiu quaisquer dados mais objetivos referentes ao Mestre Jesus, e a história teve de socorrer-se da memória dos cristãos para compor, pouco a pouco, um relato, aliás, eivado de fantasias, opiniões e digressões pessoais, embora tudo sob um fundo poético, místico e certa unidade, que lhe exalta a figura messiânica. Quando Jesus completou 19 anos, José de Arimateia interessou-se profundamente por aquele jovem místico, inteligente, generoso e cuja vida era diametralmente oposta aos interesses do mundo. Então fê-lo ingressar nos ambientes onde se estudavam e se faziam comunicações com os mortos, fenômenos ocultos que naquela época eram conhecidos por Cabala. Jesus devotou-se profundamente a essa doutrina que lhe era eletiva, desafogando seu espírito no intercâmbio espiritual. Durante o dia procurava auscultar todas as criaturas que defrontava na existência e à noite entregava-se aos estudos esotéricos. Mesmo quando, por diversas vezes, tentou emprego em Jerusalém, sem qualquer êxito técnico ou prático, jamais abandonou suas investigações do mundo oculto, nem se afastou do contato de José de Arimateia. Em verdade,
Dos 12 aos 30 anos Jesus pareceu evitar qualquer aparecimento no cenário do mundo profano, como se desejasse mobilizar todas as forças para o desiderato final do Calvário. Por isso, ninguém lhe encontra feitos de realce ou movimentos ostensivos que marcassem sua figura no ambiente comum do povo e se fizesse algo importante para a história situá-lo em destaque. No entanto, se a história profana ignorou a presença do Mestre no cenário do mundo terreno, jamais alguém na tradição histórica assumiu o vulto moral da personalidade.